Teremos agora, na sequência, oportunidades na renda fixa e o ambiente de Selic alta e também outros assuntos que serão abordados pelos nossos palestrantes. Convidamos para coordenar esta atividade o Dr. Marcos Giarola, o diretor jurídico da APPrev. Agradecemos também por esta incumbência. Seja muito bem-vindo, Dr. Marcos Giarola. Convidamos também para moderar esta atividade o Eduardo Reichert, o Eduardo também representando a diretoria da APPLEM, também dos, não é mais, mas é da XP, dos nossos patrocinadores e apoiadores. Muito obrigado, Eduardo. É que a gente sempre enxerga o Eduardo, também da diretoria tanto da APPLEM também como da BIPEM, quando ele participou. Mas muito obrigado, Eduardo. E nesse momento, coube a ele a incumbência de apresentar os nossos palestrantes. Então, com vocês, as boas-vindas. Só lembrando, né, pessoal, o café será após o encerramento da nossa última atividade, da nossa última palestra. Tá? Muito obrigado pela atenção de todos. Com vocês, as boas-vindas aí do Eduardo Reicher e também a coordenação do Dr. Marcos Giarola. Obrigado, Antônio Carlos. Fiquei feliz com a referência, mas faz um tempinho já. Obrigado. Pessoal, boa tarde. Na realidade, a gente teve a incumbência aí de falar um pouco da questão das oportunidades de renda fixa, né, até num cenário aí que a Selic alta acaba chamando bastante a atenção dos RPPS. Dentro de uma das gestoras que a gente tem no grupo da XP, né, a gente tem uma gestora chamada XP Vista, que ela tem produtos, né, enquadrados para RPPS, ela é uma gestora especializada, na realidade, em renda fixa e produtos estruturados, né. Então, para compor a mesa, né, e para agregar nessa discussão, né, para ver como que a gente consegue otimizar aí a questão da alocação de renda fixa dos RPPS, eu convido aí para compor aqui com a gente a Fabiana, né, que é gestora de crédito dentro da XP Vista, né, que já atua aí no grupo que já está com a gente na XP aí desde 2019, e também o John, que também é sócio da XP, esse daí já está um pouco mais tempo com a gente, entre idas e vindas aí desde de 2015, John, entre idas e vindas, e que também já atua na parte de trader, né? Então o John vai conseguir trazer bastante informação na área de negociação. Acho que o pointer eu deixei aí. Obrigado. Pronto, agora sem a cola não preciso mais estar no púlpito aqui. Então a ideia nossa foi discutir um pouco, né? Então, primeiro, como que a renda fixa está presente na resolução do RPPS, né? Então, como que ela está dentro da 4963 hoje, né? E depois passar a bola para quem entende efetivamente de oportunidades em renda fixa, de como você consegue otimizar isso dentre as diversas maneiras que você consegue investir hoje na resolução. Então, só para contextualizar um pouco do que eles vão falar, né? O que a gente vai tentar discutir hoje aqui? Quando a gente pega o artigo 7º lá da resolução, né, da 4963, a gente tem diversas oportunidades de investimento que o RPPS pode fazer dentro da renda fixa. Então, eu acho que a grande provocação, né, e a grande dúvida do RPPS no momento de Selic alta, ou efetivamente a abertura da curva, fechamento da curva, é tentar entender dentro de qual oportunidade ou de qual indexador a gente vai conseguir encontrar a melhor oportunidade para pagar essa conta, né? Para conseguir um retorno para a carteira do meu RPPS que seja eficiente frente à minha meta atuarial. Então, dentre esses diversos enquadramentos, né, basicamente é o artigo 7º inteiro, né, que tem cinco incisos, a gente sempre tá com aquela dúvida, né, de como otimizar a alocação do RPPS. Até o final do ano passado, a gente tinha poupança lá dentro, que felizmente foi retirada, né? Então, não felizmente, né? Mas a poupança foi colocada no final da resolução como disponibilidade financeira, então ela não conta mais como enquadramento, e ficaram 5 incisos
2 de aquisição de ativos direto e 3 de fundos de investimento. Então, basicamente, eu acho que é legal a gente sempre contextualizar, né? Então, qual a diferença dos enquadramentos que falam de fundos? Então, a gente tem aí 3 enquadramentos que falam da possibilidade do RPPS investir em fundos. Basicamente, aqui eu não vou querer entrar muito em estratégia, mas eu vou querer mais deixar claro qual a diferença de composição de cada um desses enquadramentos. Então, o 7.1, que é aquele que o RPPS pode pôr até 100% da sua carteira, são aqueles fundos que têm 100% da sua carteira em títulos públicos. Então, independente da estratégia, se ela for acompanhar o CDI, se ela for acompanhar o IMAB, se ela tiver dentro da carteira 100% dela em títulos públicos, 7.1. Se um fundo for classificado como 7.3, ele é o que na resolução o pessoal chama de fundo renda fixa, CVM. O que é um fundo de renda fixa pela CVM? É aquele fundo que tem até 50% de crédito privado. Então, todo fundo enquadrado como 7.3, e são diversos fundos 7.3, até porque o RPPS pode investir até 60% do seu patrimônio. Isso eu sempre vou considerar os limites aqui sem progestão, né? Então, é aquele enquadramento que o RPPS pode investir de cara 60% do seu patrimônio. Todo aquele fundo 7.3 é um fundo renda fixa. O que é importante a gente frisar, que acaba passando batido até muitas vezes, que um fundo 7.3 também tem crédito privado. Então, por mais que a resolução trate, né, que os ativos tenham que ser de baixo risco, é sempre importante que isso daí não passe despercebido, né? Alguns RPPs acabam passando essa informação que, de fato, acaba sendo relevante. E o último, 7.5, que para quem não tem progestão pode investir até 5% da carteira, são aqueles fundos que têm crédito privado no nome, ou CP no nome, que são fundos que têm mais que 50% da sua carteira em ativos de crédito privado. A ideia aqui não é entrar no mérito do crédito, né? Quem vai discutir depois é a Fabiana com o John, mas basicamente é assim que está presente na nossa resolução a parte de fundos. Então, fundos de renda fixa, é assim que a gente acaba encontrando lá. Além dos fundos de investimento, quais outras maneiras que o RPPS tem de investir em renda fixa? Através da aquisição direta de títulos públicos. Então, eu sei que amanhã, se eu não me engano, vai ter uma palestra só sobre aquisição de títulos públicos. É o que tem mais chamado a atenção dos RPPS aí nos últimos quase 2 anos. Mas o RPPS pode pôr até 100% do seu patrimônio em títulos públicos. E aí, na realidade, só alguns pontos importantes, né, que a 1467 trouxe, eu não vou repetir aqui o que o Gonzaga apresentou, mas só atenção aí quanto a credenciamento, as instituições que vocês vão fazer, mas é uma das maneiras que o RPPS pode investir em renda fixa através de títulos públicos. Aqui algumas taxas, depois vocês conseguem ver na apresentação. E, para fechar, os ativos de crédito privado, a importância daí de um ativo novo, né? Então, todos os outros que eu falei até agora eram ativos que já eram conhecidos, os RPPS. Vocês podem não investir, mas vocês já podiam investir. Agora, com a 4963, em novembro do ano passado, veio a permissão do RPPS investir até 20% da sua carteira em ativos de emissão de instituições financeiras. Isso daí já era presente antes da resolução, só que a gente tinha o limite do fundo garantidor de crédito. O limite do fundo garantidor de crédito hoje é 250 mil, não faz muito sentido para quem tem um patrimônio aí de 200, 300, 400 milhões. Então, a partir de novembro do ano passado, essa questão do limite do FGC foi retirada, então a RPPS pode investir aqueles títulos que são emitidos por instituição financeira. Realmente para vocês vão estar chegando aí LF ou CDB, mas o importante é que sejam emitidos aí por grandes bancos. No caso que a resolução pede, aqueles bancos que sejam classificados pelo Bacen como pelo menos S3, que é aquela mesma lista do artigo 21, que é aquela lista que você olha para ver se o administrador ou o gestor do fundo está enquadrado para receber recursos do seu RPPS. Então, basicamente, são as maneiras que o RPPS pode investir.
Tá, na realidade, e por que o crédito começou a ganhar muita atenção de RPPS? Exatamente pela possibilidade aí do RPPS ganhar um pouco a mais do que era praticado pelo título público, que é o que a gente chama aí de spread de crédito, né? Então, assim, se você tem o título público como emissor mais seguro do mercado, quando você vai para um emissor privado, você espera ganhar um pouco mais conforme o risco dele te pagar, né? Então, não vou entrar muito nisso, né? Obviamente, depois vocês vão conseguir ouvir melhor o John e a Fabiana falando sobre isso. Mas para contextualizar vocês, e só para fechar, os dois últimos que eu falei, título público e crédito privado, com a possibilidade, pela 1467, segundo o anexo 8, seção 2, precificação de ativos, vocês podem marcar esses dois ativos como disponíveis para venda ou mantidos até o vencimento, que é o que a gente chama popularmente de marcação na curva ou marcação a mercado. Então, aqueles ativos que você quer deixar disponíveis para serem vendidos a qualquer hora, você faz o que a gente chama de marcação a mercado. Então, mensalmente, você vai buscar quanto que ele está sendo negociado e precifica ele contabilmente dessa forma. E aqueles que estão na curva, você vai simplesmente calcular pela taxa contratada mais a variação de juros daquele até o vencimento do seu título. Então, você tira a volatilidade daquela parcela da carteira. Então, a ideia não é entrar muito em mérito aqui, né? Vou deixar a parte de mérito mais para eles, mas é mais contextualizar que, assim, independente de título público, crédito privado, ele vai estar presente em todos aqueles ativos do artigo 7º. Eu acho que o importante é a gente enxergar, primeiro, aquilo que se encaixa à sua necessidade. Então, poxa, posso abrir mão da liquidez, consigo fazer uma marcação melhor. Se eu posso abrir mão da liquidez, eu posso ir para um fundo de crédito que tem menos liquidez. Então, buscar sempre identificar aquilo que se encaixa na sua necessidade. Eu acho que cada vez mais, nos últimos anos, tem mostrado para os RPPS que renda fixa não é tudo igual, né? Aquela sensação que a gente tinha de, primeiro, que ela não é tão fixa assim, mas assim, que ela não é tão igual. Use a marcação como uma aliada, né? Independente de qual você vai fazer, entenda como ela pode fazer bem para a sua carteira e qual faz sentido. Para a parte de fundos, né? Busque pagar fundos efetivamente para ter gestão, né? A gente tem percebido um movimento muito grande dos RPPS nos últimos anos, saindo dos fundos passivos, né? Então, para que eu vou investir no fundo passivo se você pode adquirir diretamente o título? Por que muitas vezes investir num fundo de vértice se você pode comprar diretamente o título? Então, procure pagar a taxa de administração para você ter efetivamente inteligência de gestão. E é essa provocação que vocês fazem para os gestores. Fala, poxa, ó, se for para eu não ter inteligência de gestão, eu faço direto. E o final, né, acho que só aproveitar aí os momentos de volatilidade para enxergar as oportunidades que o mercado traz, né? E a renda fixa não foi diferente disso. Quem comprou, aí, seja emissões de crédito privado, seja títulos públicos recentemente, conseguiu aproveitar emissões pagando até bem acima da meta atuarial, exatamente por esse momento de estresse, aí, de indefinição fiscal, política, enfim, e afins, né? Então, acho que esse é mais um pano de fundo aí para contextualizar. Não sei quem vai falar primeiro. Então, eu vou passar agora a apresentação para o John e para a Fabiana aqui. Pessoal, e obrigado aí pela atenção. Bom, boa tarde. Alô? Bom, boa tarde, pessoal. Obrigado, Edu, pelo convite, pela apresentação. E acho que a ideia aqui é a gente apresentar um pouco do nosso processo de investimento. Cada vez mais o público de crédito privado, com essa Selic mais alta, que a gente acha que vai ficar mais alta não, vai ficar nesse patamar por um bom tempo. O crédito privado
passa a fazer cada vez mais sentido. É um jeito de gerar mais alfa ainda no seu portfólio. Então, acho que a gente vai falar aqui do nosso processo de investimento, como é que a gente faz a gestão dos nossos fundos. E a ideia é ser mais um bate-papo, no final ter bastante tempo para qualquer questionamento que vocês tenham. E isso é mais uma conversa do que uma apresentação aqui. Então, acho que a breve explicação da nossa equipe, todo mundo já na XP há bastante tempo. Quem não está na XP, na Asset há muito tempo, eu já estou na XP acho que desde 2013, não é 14, não, é 13. E dentro do grupo e agora na Asset nos últimos 2 anos. Acho que é o currículo de todo mundo. Fabi, se quiser se apresentar. Boa tarde a todos. Eu também faço parte aqui do time da XP de renda fixa, faço parte daqui da gestão dos mandatos, então estou no grupo desde 2019. Como o Edu mencionou, a XP ela tem algumas assets, eu entrei na XP através da Advisory, que é uma gestora que faz a parte de gestão dos mandatos exclusivos. E desde o ano passado estou completando 1 ano aqui no time da XP Vista, então contando um pouquinho aqui da nossa carreira. Acho que de apresentação e currículo, a apresentação vai estar disponível para vocês todos no final, como foi mencionado. A gente vai passar direto para o nosso processo de investimento, que acho que é onde está todo mundo mais interessado um pouco. Posso falar? A ideia aqui é passar para vocês um pouco dessa questão do como a gente faz aqui o nosso processo de investimento nesses ativos de crédito privado. Então, primeiro ponto, a gente começa olhando o cenário de forma um pouco mais global, entendendo o que está acontecendo no mundo, um cenário macroeconômico, até chegar no microeconômico. Então, o movimento é olhar mundo, olhar Brasil, entender no cenário que estamos hoje, qual que é o setor que vai ser mais beneficiado, qual o setor que pode ter algum problema nesse ambiente. E, em seguida, dentro disso, fazer o picking, fazer a seleção daquelas empresas que a gente acha que vão surfar melhor aquele momento, e aí sim partir para uma análise um pouco mais detalhada e específica de cada empresa, que é onde a gente entra mais detalhadamente nos números, entende um pouco mais do management da companhia. Então, é muito importante sempre trazer esse link, tanto do que está acontecendo no mundo afora, cenário econômico, e na sequência introduzir aqui esse cenário dentro das empresas e entender um pouco mais de cada uma delas. Acho que esse que é um ponto bem relevante, a diferença de investir num fundo de renda fixa com crédito privado. É diferente de comprar qualquer uma emissão e marcar na curva, então para carregar. A gente tem uma equipe robusta, nós somos 6 pessoas analisando crédito especificamente, mais eu sendo trader e mais o nosso gestor, o Fausto, que pediu desculpa que não pôde estar presente aqui hoje. Mas, então, nós temos 6 pessoas analisando a empresa, analisando o crédito dessa empresa. Então, chega todo dia muita oferta de crédito para a gente e a gente faz uma diligência bem aprofundada para depois a gente ver se faz sentido ou não aplicar no crédito dessa empresa. Acho que a taxa do crédito é a última coisa que a gente vai ver nessa análise. Primeiro a gente vai ver, como a Fabi falou, o cenário econômico, tudo que essa empresa tem a ver, a estrutura societária, quais são os covenants dessa dívida, quais são as garantias, e depois a gente vai ver a taxa. E por taxa a gente fala, se for um crédito IPCA+, a gente vai comparar com uma NTNB de um vértice próximo, para ver se faz sentido ter esse prêmio a mais para receber em relação à NTNB. Se for uma empresa que a gente acha, está arriscado demais para receber, de repente, 1% a mais do que uma NTNB, não parece fazer sentido. Então, aí, por outro lado, tem outras empresas que vão pagar 2,5%, 250 vezes a mais do que uma NTNB, com um crédito super sólido, com pouco vencimento no futuro próximo, com caixa robusto. Então, a gente fala, poxa, é um jeito que a gente tem de impulsionar o nosso carrego e melhorar o nosso rendimento com um crédito muito bom. Então, aí sim a gente aloca nesse crédito. Então, muito cuidado com a análise do crédito e não cair em armadilha de taxa. Não é só porque a taxa está chamando a atenção que faz sentido investir nesse crédito. Acho que a taxa é a última coisa que você tem que olhar, é comparar a taxa com a NTNB. Exatamente.
Eu acho que só, né, reforçando um ponto aqui que o John colocou, que é do time, né, independente de ser, né, um time aqui de renda fixa, mas o nosso processo aqui de investimento ele é composto, né, tanto por pessoas, né, quanto pelo processo, né. Então, o processo bem organizado, bem feito, essa diligência, ela funciona, mas pessoas boas têm que estar por trás disso fazendo esse processo, né. Então, acho que é bem importante estar reforçando isso. E pessoas boas com skin in the game. A gente brinca, todo mundo, todos esses 6, 8 que eu falei, tem grande parte do seu patrimônio pessoal investido nos fundos. Acho que mais de 50% da nossa equipe é sócia da empresa, então a gente tem um alinhamento de longo prazo com o grupo, a gente não tem por que ir fazer qualquer coisa de curto prazo, a gente tem que pensar no longo prazo, então a gente tem remuneração atrelada a isso, então é manter pessoas boas com skin in the game, pensando no longo prazo. A gente não está pensando numa gestão do fundo para 6 meses ou 1 ano, não. A gente quer perpetuar isso e continuar sendo uma das maiores casas desse mercado. Aí entrando, acho que mais no micro da nossa análise, chegam por diversas casas todos os dias para a gente, diversos deals. Aí a gente começa toda a nossa análise de crédito. Temos 2 comitês semanais para analisar todas essas ofertas de crédito que chegam diariamente para a gente, e a gente vai fazendo toda essa análise, aprovou o crédito, vai comparar a taxa, vai comparar com o que já existe no mercado secundário, de papéis já existentes, comparar com essa emissão nova, faz sentido entrar nessa emissão nova, a gente vai ver duration, o que tem de vencimento próximo, o que tem de crédito próximo, de empresas parecidas, de empresas do mesmo setor, porque muitas vezes chega uma oferta de crédito que faz mais sentido a gente comprar um crédito parecido no mercado secundário. Não tem por que você necessariamente entrar no mercado primário. Outras vezes não, outras vezes faz sentido você vender o crédito no mercado secundário para entrar com uma oferta maior no mercado primário. Então, acho que a gente vai também abordar isso de uma gestão ativa do fundo, que faz uma diferença e gera alfa para o investidor no final do dia. E você investindo através de fundos de investimento, né, muitas vezes a gente tem acesso, não só a XP, mas outras casas, a ofertas que não vêm a mercado, né, não são distribuídas de forma amplamente pública, né. Então, que são os club deals, os private placements, são geralmente deals que precisam ser colocados com uma agilidade, precisam de cheques bem altos para você estar participando. Então, é onde a gente também consegue aqui, com, né, esse time robusto, conseguir acesso, né, e escala para entrar nessas operações, né. Então, bem importante. A nossa análise de crédito aqui é uma análise proprietária, né, então vocês devem estar mais acostumados a ouvir falar de rating de agência. Claro que nós aqui também olhamos, né, esses ratings, mas a gente não leva em consideração eles no momento da aquisição desses créditos. Então, nós temos aqui, né, uma análise proprietária, um rating interno, né, então é bem importante aqui na parte da seleção dos ativos essa diligência de entender cada um desses tópicos que estão listados ali na parte de análise de crédito. Então, estrutura societária da companhia, entender, né, se os diretores, né, têm ali os alinhamentos, né, condizentes com a estratégia da empresa. Aí sim, né, adentrar nos números, entender projeção de fluxo de caixa, alavancagem da companhia, fazer uma análise aqui fundamentalista. É assim que a gente trabalha aqui dentro, tá? Então, assim como você vê um analista de ações, né, fazendo valuation da empresa para chegar, né, no preço da ação, nós aqui fazemos um trabalho parecido, mas para entender qual que é a geração de caixa futura da empresa em algum cenário de estresse. Né? Então, por exemplo, agora que a gente está no momento de Selic mais alta, é muito importante a gente entender qual que é a sensibilidade dessa taxa de juros dentro, né, do fluxo de caixa das empresas, né? Entender como isso impacta aqueles business de margem mais apertada, se é uma empresa que está mais alavancada, está com mais dívida, provavelmente ela está sofrendo nesse período, né? Então, ela consegue aguentar esse momento de estresse, né, com essa Selic mais alta ao longo, né, dos próximos meses, que é o que a gente está esperando que aconteça? Né? Então, esse exercício é muito além do que só o olhar, né, uma nota de rating. Né, não me alongando aqui, essa decisão de alocação, né, nós temos, né, diversos fundos, muitos deles a gente tem alguns fundos que são enquadrados,
para a RPPS, mas, né, dentro ali a gente está analisando tudo, né, e nesse momento a gente consegue entender qual que é o risco-retorno adequado para cada um dos mandatos, para cada uma das políticas de investimento dos fundos que a gente tem aqui na Asset. Eu acho que essa parte de ter diversos fundos é interessante também, que é, como a Fabi falou, tem muita oferta chegando para a gente todos os dias, acho que grande parte dela não chega direto para o investidor final. Você tem muito fundo, no final você tem um PL maior, você tem um cheque maior. Então, todas as ofertas chegam para a gente na melhor taxa possível no mercado, porque a gente é ativo nessas ofertas, a gente entra em oferta primária com cheque grande, então muitas vezes a gente vai comprar no mercado primário e já vai vender em pouco tempo no mercado secundário um lote menor dessa oferta, numa taxa bem mais comprimida já, gerando um ganho de capital como um todo. Acho que nesse mercado o ser grande faz diferença. Tá? Na hora que você bate na porta ou de um banco ou de um emissor, você ter um cheque grande, você é melhor alocado e com taxas melhores do que uma ponta final acessando somente o mercado secundário. Aqui um pouco mais detalhado a nossa metodologia, né? Então, muito do que está aqui a gente já conversou, né? Então, como que a gente faz em ordem do processo, a gente comentou há pouco, né? Observar primeiro a parte de análise macroeconômica, na sequência, análise microeconômica, setorial, análise relativa. No momento que a gente está, como eu falei, é extremamente importante, né, seguir esse roteiro aqui para entender, né, dentro desse ambiente, né, mais adverso que a gente tem, né, enfrentado ao longo, né, de sair de uma pandemia e agora está com uma inflação ainda mais pressionada e uma taxa Selic mais alta, que provavelmente deve ficar assim por mais tempo, né, quais tipos de negócios se beneficiam disso, né, quais negócios que não se beneficiam. E, na sequência, partir para todos esses critérios que eu mencionei, né? Então, alguns eu já citei, então não vou ser tão repetitiva, mas alguns dos que estão aqui a gente não comentou tanto, né? Que é a parte de cláusula contratual e garantia. Ele está por último, mas ele não é o menos importante de forma alguma, né? Aqui nós temos uma diligência muito criteriosa na documentação, né? Muitas vezes você tem emissores aqui, né, em grande parte, que é high grade, que é o risco que vocês também têm exposição maior, que é onde vocês podem estar investindo. Porém, todas as dívidas elas têm uma documentação por trás, uma escritura, e é muito importante entender, né, todos os eventos, por exemplo, de vencimento antecipado, se quando troca o controle, né, o credor, a gente tem que ter certeza que o credor está protegido em diversos cenários de reorganização da companhia, tá? Ou de problemas eventuais que a companhia precisa, né? Então, hoje pode ser uma companhia high grade, mas um cenário desafiador pode fazer essa companhia, né, em algum período precisar, né, quebrar algum covenant, precisar de um waiver do investidor para fazer alguma operação. Então, a gente tem que se proteger também nesse momento. Não é porque é uma empresa high grade que você está dando um crédito, né, sem garantia, mas a escritura é um documento que te protege. Então, aqui a gente é muito rigoroso, né, na parte dessa análise de estrutura né, contratual. Deixa eu só fazer um parênteses, Fabi. O que eu acho que é legal, até para os RPPS enxergarem aqui, é o seguinte, eu tenho percebido aí, acho que até fazendo algumas reuniões, que os RPPS têm olhado cada vez mais, não só pelas emissões diretas, né, porque aqui, obviamente, a gente está falando de uma estrutura muito robusta, mas também para fundos de crédito da indústria. Eu sei que muitos RPPS por muito tempo, passaram longe de fundo de crédito, por causa de até problemas do passado, mas, recentemente, tem olhado de novo para esses fundos. Então, o que eu acho que é uma oportunidade muito legal de vocês verem, quando a gente cita esses diversos critérios, vocês, eventualmente, até quando forem se reunir com outras gestoras, tentar enxergar ou até entender qual que é o processo que o cara está tendo para trazer esse crédito para você. Então, acho que assim, às vezes, quando a gente está naquele fundo 100% título público ativo, o risco de emissão é o mesmo. Então, assim, é uma questão de gestão, você fica, teoricamente, mais tranquilo. Agora, quando você está indo para uma emissão privada, você está vendo a quantidade de critérios utilizados que uma gestora traz para conseguir avaliar, de fato, a construção daquela carteira.
Então, acho que aqui é um ponto que é bastante importante, que pode ajudar muito vocês quando vocês estão colocando fundos na carteira que tem esse tipo de emissão dentro. Além desse processo que a gente citou aqui para vocês, falando um pouco, né, a renda fixa aqui no Brasil, e principalmente falando de crédito, os dados eles não são tão fáceis de você, né, ter uma ampla leitura, né? Você tem muitas vezes esses dados segregados em alguns, né, de alguns servidores. Então, alguns são na CETIP, outros você consegue acessar via Ambima, outros você consegue extrair via Bloomberg ou outro sistema, CVM também, etc. Mas você não tem um lugar que compile todos esses dados e você consiga ter um acesso amplo e rápido a esses dados atualizados. Então, a gente sabendo que o mercado de renda fixa local ele é um mercado de fluxo, né, e fluxo importa muito, e a gente viu isso, né, reflexo do que aconteceu lá em março, né, de 2020, na pandemia, que houve um fluxo de saída relevante de fundos com liquidez diária. Nós criamos aqui um sistema proprietário que foi desenvolvido por um dos nossos analistas, que ele é extremamente importante e relevante aqui para o nosso processo, tanto de análise quanto de gestão, né? Então, a partir dele, a gente consegue ver de forma rápida, né, como estão se comportando os spreads no mercado secundário, a que níveis estão saindo as negociações, quais papéis têm mais liquidez, quais têm menos, como é que está o fluxo de vencimento para os próximos meses, né? Isso é importante, isso determina também muito, né, a direção de demanda e oferta dentro do mercado de crédito, né? Então, e, além de tudo, a gente não usa ele só para ativos de crédito privado, mas também de renda fixa, título público, que o John pode também complementar. Acho que a gestão ativa está aqui, tá, pessoal? Você conseguir mapear o que você tem de oferta, o que tem de papel disponível no mercado, onde é que está o dinheiro, em quais tipos de fundo está o dinheiro. Então, a gente consegue mapear toda a captação líquida, para qual prazo de resgate desses fundos eles estão captando, para eles casarem o ALM deles. Não adianta você ter um fundo D0, D1, que seja, te pagando 200% do CDI. Tem alguma coisa errada ali, ele está com o ALM dele completamente desbalanceado. Então, a gente consegue mapear quem está captando, então, para onde está indo esse dinheiro novo, ou então tomando resgate, cruzar isso com o volume de emissão e o que está saindo no mercado secundário. Então, você consegue mapear muito bem educadamente quem está comprando o quê, onde é que está indo. Então, quais seriam os papéis que seriam mais demandados, seriam os papéis mais curtos, os papéis mais líquidos, ou então não, os papéis mais longos, de repente uma captação forte nos fundos D90, D180, seria fechador de spread nos papéis mais longos. Então, acho que a gestão ativa está bem retratada aí nesses relatórios que a gente tem no sistema proprietário. Como a Fabi falou, tem muito dado em muito lugar diferente e muita coisa sendo negociada exclusivamente em balcão, em telefone ou então em chat na Bloomberg. Então, você tem que ficar de olho na tela, ver onde é que está saindo os negócios, qual tipo de negócio está saindo, para cruzar com esse estoque de dados que aí dá resultado. Isso, você consegue gerar ganho de capital cruzando todas essas informações. Isso mesmo. Então, ele é um grande aliado aqui nosso na gestão, né? Então, agora que nós estamos com essa taxa Selic alta, a gente tem visto um fluxo muito relevante voltando para a renda fixa, né? Desde o segundo semestre do ano passado, né? E aqui a gente consegue mapear, claro, com a defasagem, né, que a CVM abre as carteiras, a gente consegue entender se esse fluxo está indo para fundos de previdência, se são para fundos de liquidez diária, os mesmos, aqueles que sofreram, né, no Covid. Então, aqui a gente consegue ter, né, esse raio-x que é extremamente importante e ele é um aliado grande da análise de crédito, né, porque não adianta nada você ter uma empresa ótima, né, você foi um ótimo gestor ao selecionar o papel que você quer carregar naquela taxa e naquele prazo, mas você está diante, né, de um passivo de fundo muito, né, complicado. Então, é importante analisar as duas informações em conjunto. Acho que isso é um pouco mais do processo de investimento. Acho que vamos começar a entrar nos vamos cases entrar e nos cases. mostrar. Acho que aqui é legal falar também, né?
Eu gosto muito desse gráfico. Ele relata que, desde 2019, né, nas barrinhas azuis, não sei se está dando para enxergar bem, o spread de crédito médio dos ativos no mercado. Tá? Isso daqui é um índice de mercado. Como vocês podem ver, né, ali no começo do gráfico, a gente tem um spread de crédito próximo a 0,80. Isso significa que esses ativos, em média, remuneravam CDI mais 0,80, tá, naquele momento, em 2019, onde você tinha uma taxa Selic, um CDI de 6,40, né, um CDI de 6,5. A gente ficou, né, ao longo de 2019, por um período, nesse 6,40 de CDI. Em 2020, a nossa taxa de juros começou a cair, a renda fixa aí ela já começou a perder um pouco do grau de atratividade, né? Então, você já viu os investidores migrando o portfólio para ter mais peso em ativos que te trazem mais retorno, né? Então, fundos de renda variável, fundos multimercado começaram a captar mais, enquanto a renda fixa estava, né, sofrendo um pouco mais de resgate, principalmente os fundos de crédito, porque o prêmio que você ganhava para investir num fundo de crédito, ele não era tão relevante assim, né? Ainda mais que os fundos cobram taxas de administração. Então, fundos que tinham taxa de administração, por exemplo, de 0,70, ele ficava com quase todo o excesso de spread que você tinha no mercado. Então, você começou a ter esse problema também do lado da gestão. Então, houve, antes da pandemia, no finalzinho de 2019 e começo de 2020, já uma primeira reprecificação desses spreads de crédito para o patamar de CDI mais 1,30. Na pandemia, né, a gente teve um movimento, né, um aumento abrupto dos spreads, né, a patamares irracionais. E isso daqui é um exemplo que eu gosto de falar. A gente conversou muito de fluxo de mercado, né? A família de fundos de renda fixa, ela cresceu muito ao longo de 2018 e 2019. Mas ela ficou muito concentrada em fundos D0, D1. Né? E esses fundos eles não estavam trabalhando com um montante razoável de caixa para aguentar algum estresse grande de resgate. Né? E no momento que a pandemia veio, o investidor ele aperta o primeiro botão naquele fundo que tem a liquidez mais imediata. Né? Então, esses fundos eles receberam muitos resgates ao mesmo tempo, eles não tinham caixa suficiente para honrar aquele resgate, eles precisaram vender, né, a liquidação forçada, ativos de muita qualidade de crédito, em patamares nunca antes vistos. Né? Então, foi um momento bem complicado para a indústria, porque mesmo a gente sabendo que aquelas empresas eram boas, que aqueles preços estavam errados, nós também, né, precisamos segurar a liquidez dentro das carteiras. Então, foi um momento que você vê que o spread ele sai de 1,30 para 4,80 em março do ano passado, que foi quando os fundos de renda fixa de crédito renderam negativo. Né? Na grande maioria da grade dos fundos de crédito, eles renderam, né, negativo nos meses de março e abril, tá, de 2020. E logo depois desse estresse, houve uma estabilização num nível mais alto. Você já começou, dava para observar o início dos IPOs, né, aquelas empresas que tinham perdido 50%, 60% do valor de mercado na Bolsa, começando a recuperar, e o crédito ainda estagnado, porque você tinha uma taxa Selic muito baixa. Né, você estava com um CDI próximo a 2%, ninguém queria mais o CDI. Né? Todo mundo queria diversificar, entrar nos IPOs, entrar em outras classes de ativo que te remunerava mais que 2%. Logo que a gente, né, John, se quiser complementar, não, também fica... eu acho que esse gráfico é bem interessante. Muita gente fala, poxa, mas já tá meio que na moda a renda fixa, o crédito privado. Mas vamos ali atrás, vamos voltar para 2019. Olha onde era o spread de crédito com uma Selic de 6,40, Selic de 6,40. A gente ficou um ano entre 0,80 e 0,70 basis points de spread de crédito. A gente acha que está chegando agora, chegamos provavelmente no topo da Selic, e a gente acredita que vai ficar aí por bastante tempo, então você vai continuar tendo uma demanda por crédito, os fundos de crédito vão continuar captando com essa Selic mais alta, e o spread de crédito está estagnado em 1,70 há um ano. A gente tem um call que esse spread de crédito ainda vai comprimir bastante. Tá? A gente acha que, será que voltar para o 0,80? Não sei, mas 1,20, 1,30, parece não ter muito mistério para chegar lá. Então, a gente acha que, com o fluxo de captação que os fundos de renda fixa vão ter, eles vão ter que continuar comprando papel. A gente acha que
não adianta você falar que a Selic, é um fenômeno que a gente está vendo agora, não adianta você falar que a Selic vai subir para você ter demanda na renda fixa. E não só no crédito, tá? As LFTs são a mesma coisa, nesse racional. A Selic tem que subir, o carrego tem que ficar alto para essa demanda realmente vir. E aí, beleza, a gente chegou no final do ciclo de alta agora, a gente acha que chegou no final do ciclo de alta agora, e vai ficar nesse patamar elevado por bastante tempo. Então, acho que a gente tem um cenário bem favorável para o spread de crédito especificamente, até esses juros pelo menos começar a cair. Não adianta nem começar a falar, não, vai começar a cair no segundo semestre do ano que vem. Não, só vai começar a ser refletido, se for refletido, quando esses juros realmente começarem a cair. Então, a gente acha que a gente tem um horizonte aí muito tranquilo de pelo menos um ano de bastante demanda ainda pela renda fixa e, consequentemente, por ativos de crédito, o que a gente acha que vai ser fechador desse spread de crédito aí do CDI+. A gente está falando de um retorno aqui, né, nominal para o investidor acima de 15%, né, entre Selic mais spread de crédito. É algo que a gente não vê há muito tempo, né? E também houve um fenômeno, né, de 2018 para cá, que foi a mudança da forma com que é precificado ativos pós-fixados, né? Aqui no Brasil o crédito é pós-fixado, mas antes você tinha a emissão atrelada ao percentual do CDI, o que deixava menos atrativo ainda com uma Selic que estava em queda, né? Então, o spread de crédito que a companhia pagava para o mercado, ele era menor se a Selic tivesse mais baixo, o que não faz muito sentido, né? O spread de crédito ele tem que mudar se o risco da companhia melhora ou não. Então, o que a gente vê hoje, né, que foi uma mudança nesse padrão das emissões para CDI+, ou seja, num momento que a Selic está em alta, você tem um pós-fixado da Selic e você ganha mais esse adicional de spread de crédito. No momento de queda da Selic, você também tem um spread de crédito que não muda, né? Então, no patamar que estamos hoje de Selic já elevada, né, como o John reforçou, deve permanecer assim por um tempo, você está dentro desse indexador CDI+, ele ainda deixou, né, os fundos mais, né, atrativos ainda, porque você não tem, né, essa mudança. E até para a empresa, né, imagina você ter uma empresa que emitiu a percentual da Selic, né, e você ter uma Selic no patamar que estamos agora, né, a despesa financeira dela vai ser pior ainda. Então, gosto bastante desse gráfico aqui para mostrar essa história para vocês. Acho que é só para reforçar que tem saído muita coisa no mercado secundário, então você está ativo, ter alguém de olho na tela o dia inteiro é importante, dar resultado. Tá? Não adianta não, você pode comprar, marcou e esperar, ok, mas dá para compor o portfólio, você vê que tem mais liquidez no mercado secundário, a gente abre spread em todas as nossas posições. Você tem X ativo. Ok, eu compro a tanto, vendo a tanto. A gente vai fomentar o mercado secundário para gerar ganho de capital para o cotista e ficar gerando alfa. É um mercado que está cada vez mais adepto ao trading e acho que mostra que tem resultado, tem saído do negócio e faz sentido ter alguém olhando no detalhe o spread do que está sendo negociado para você tá rápido nas suas posições. Aqui eu trouxe um exemplo de uma carteira aqui dos nossos fundos. Então, esse daqui é um fundo nosso que ele é adequado, tá, para a EPPS. Eu mostro aqui, né, o histórico de spread de crédito do fundo desde 2019. Né, então, a gente tinha ali uma média de 0,80. Esse fundo rodava com CDI mais 0,92 de spread de crédito dentro da carteira. Você teve uma mudança, né? Eu já coloquei ali, a próxima data é dezembro 20, então já tinha passado aquele estresse máximo da pandemia, mas ainda estava num patamar bastante alto, né, de 200 bips de spread. E, né, agora, né, a carteira ali rodando num patamar de CDI mais 1,48, né? Então, mais estável desde do final do ano passado. Tá? Dentro das oportunidades que a gente olha, é claro, né, um viés muito mais high grade, então, né, dentro da carteira aqui você tem quase 80% dos ativos entre AAA e AA+. Você tem, né, também outras classes de ativos, e também eu gosto de falar um pouco da concentração setorial. Não adianta, né, dentro do Brasil, ainda os principais emissores aqui acabam sendo as grandes empresas de utilities, né?
E para o mercado de crédito, né, independente da gestora que você olhar, se você olhar a concentração setorial, muito provavelmente vai ser um peso muito grande nesses setores de infraestrutura também, tá? E parte de energia elétrica, saneamento, a parte de concessão rodoviária, elas são mais representativas porque são os emissores que, né, já têm há muito mais tempo aqui contato e se financiam com recorrência e têm, né, uma credibilidade com o mercado. E, né, também temos uma pulverização dentro desses setores, né? Então, uma fotografia aqui do que é hoje, né, o nosso fundo aqui pós-fixado, voltado aqui para o público RPPS. Quer complementar? Acho que aqui é o do IPCA+, também. Novamente, os setores são praticamente os mesmos. O spread de crédito do fundo, é importante mencionar nesse slide, no mês de julho ficou super pequeno em relação à B, porque a gente teve o estresse da B22. Acho que muitos de vocês vão carregar essa B22. Ela estava para vencer, juntou com o IPCA do mês corrente negativo, um vencimento muito grande, a gente viu a taxa da B22 chegar próximo do 25%, se eu não me engano. Então, consequentemente, esse spread é marcado, por exemplo, a gente tem LFs vencendo, que vão vencer em outubro ou novembro. Para marcar o spread de crédito do fundo, a gente vai ter que levar em conta essa B22 que estava para vencer e a B23 em qualquer desses papéis que venciam entre essas duas emissões. Então, é um spread de crédito que está marcado errado, mas agora já no próximo mês, com o vencimento da B22, ele já volta aos 50 basis points próximos ali, que ele vem sendo negociado, que é próximo do que a gente carrega. O spread ajustado do fundo hoje disso, acho que a nossa maior posição no fundo, uma LF de um grande banco, você vê, a duration dela é muito pequena, então ela estava com um prêmio muito negativo em relação à B, justamente por causa desse vencimento da B. A B estava marcada a 25%, então você ficou um pouco errático esse vencimento, esse spread de crédito do fundo, mas já está ajustado para o próximo mês com o vencimento desse papel. Eu acho que aqui essa parte é legal de mencionar, que a gente faz a gestão ativa também do título público. Tá? A gente carrega muito título público nos nossos fundos. Acho que tem fundo de crédito que é no máximo 50% alocado em crédito e temos fundos que são pelo menos 95% alocados em ativos IPCA+. Fazendo uma conta, um menos o outro, se eu tiver no limite máximo do crédito, eu vou ter pelo menos 45% desse fundo em NTNB. Então, a gente faz uma gestão ativa desses papéis. Primeiro, a gente vai pensar como é que está o risco, o que eu quero. Eu quero carregar papel longo, papel curto. Eu acho que a curva vai abrir, vai fechar. Então, a gente se posiciona em duration da curva. Passando essa análise, a gente vai ver, beleza, dentro desses horizontes de tempo relevante, qual o melhor ativo de carregar? Para mim, o risco de uma B35 ou de uma B50, é um par que a gente adora olhar, é quase o mesmo, é B de longo prazo. Você tem que ter um prêmio de risco a termo entre a 35 e a 50. A 50 tem que ter uma taxa maior do que a 35, ao nosso ver, porque é tudo de longo prazo e você tem um longo prazo ainda maior. Então, a gente gosta muito de olhar esse par. Acho que o mês de julho, com a volatilidade toda que teve, as Bs 35, elas chegaram na mesma taxa do que a B50. A gente falou, não, nesse sentido, não faz nenhum sentido eu carregar uma NTNB 50 se eu tenho uma B35 que vai me pagar a mesma taxa. O que a gente faz? A gente encurta a nossa carteira para o vencimento mais curto com essa taxa igual, num volume maior, para eu não perder DV1 e duration do fundo, para capturar essa volta, essa descompressão dessas taxas. Acho que o mês de julho foi bem relevante, que já voltou. O gráfico maior de cima, acho que é de 2 meses para cá. Mas aí você vai falar, poxa, isso deve acontecer uma vez por ano, uma vez a cada 2, 3 anos. O gráfico de baixo são só dos últimos 6 meses. Olha quantas vezes as linhazinhas chegam a ficar próximas e se separam. Chegam a ficar próximas e se separam. Então, você fazendo uma gestão ativa dentro desse horizonte de tempo que você quer estar posicionado, você consegue gerar um alfa adicional para o seu fundo e um retorno para o seu cotista.
Acho que você está grudado na tela e observando essas distorções, que muitas vezes é por fluxo. O que aconteceu nessa B35? Tinha algum player muito relevante vendendo esse papel. O mercado não absorveu, a gente falou, tá, é o mesmo risco com taxas diferentes, vamos tentar se posicionar melhor nisso. Agora a diferença já voltou para, se eu não me engano, 12 a 15 basis points, aí a gente já desfaz essa trava que a gente fez. Se voltar para baixo de 5 pontos de diferença, que é um ponto que a gente acha bem interessante de entrada, a gente vai encurtar de novo para B35. E a mesma coisa acontece se essa diferença for para 25, 30 pontos. O que a gente vai fazer? A gente vai alongar para B50 e zerar a nossa posição em B35. Acho que esse é um exemplo bem de pares que a gente faz a mesma coisa. B26, B27, B28 e B30. Tem muita distorção o tempo inteiro, então você ficar olhando a tela e tentar ir capturando essas diferenças, ao longo de um ano você consegue gerar 20, 30 basis points para o fundo a mais, que dá um resultado além do que você está posicionado. E a gente está falando aqui de cenário de Selic alta, mas isso não tira a importância também, né, de uma gestão ativa dentro da parcela de inflação do portfólio. Né? Então, é mais importante ainda, né, você saber exatamente qual que é o melhor vértice a estar posicionado, ou quais são os melhores vértices, né, para se apropriar ou para se defender, né, se for no momento adverso para um risco de inflação. Vou passar aqui. A mesma coisa a gente faz com os títulos pós-fixados. A Selic está alta. Por que esse exemplo a gente gosta de chamar muito a atenção? Você vê, as curvas azul clara são a curva de LFT. Você vê que é quase que uma linha bem com o mesmo ângulo. Chega em 2027, ela fica uma linha reta. Voltando para o exemplo da B35 com a B50, a gente acha que uma LFT que vai vencer em março de 2027 e uma LFT que vai vencer em setembro de 2028, a gente está falando de 1 ano e meio a mais de duration aí, e estão com a mesma taxa. A gente acha que tem que ter um prêmio maior nessa mais longa. Não faz sentido, ao nosso ver, a diferença entre o que uma setembro 26 paga para o que uma março 27 paga. A gente está falando de 5 basis points a mais de prêmio, em 6 meses de duration a mais. E se você comparar a março 27 com uma setembro 28, 1 ano e meio de duration a mais, você não tem prêmio nenhum a mais. Então, nesse sentido, a gente acha que faz muito mais sentido estar posicionado na março 27 do que na setembro 26 ou do que na própria setembro 28. Então, você vê que tem umas distorções ao longo de toda a curva. Isso é bem dinâmico, também é fluxo. Tem alguém que está comprando muito a setembro 26 e vendendo muito a março 27. Isso também acontece ao longo do ano diversas vezes entre alguns vencimentos, contra as próprias LTN casadas. Isso aí, se você comprar uma LTN e fizer o hedge equivalente no DI, você tem esse diferencial de spreads. A gente brinca que você consegue criar uma LFT sintética, se você comprar uma LTN e comprar o DI equivalente. Você fica pós-fixado nesse risco. A gente está falando de risco Brasil, é o mesmo risco para o mesmo vencimento. Por que uma LTN casada com o DI tem um prêmio tão maior do que uma LFT para o mesmo vencimento ali em 2026 que a gente está falando? Então, isso também fica se cruzando ao longo do tempo. Então, a gente fica fazendo uma gestão ativa buscando capturar essas arbitragens que o mercado dá essa oportunidade. Tá? Acontece bastante. E aqui, a gente teve um fenômeno também que é importante, acho que muitos de vocês podem ter percebido, foi em novembro de 2020, que tiveram vários fundos de LFT, né, depois do crédito, né, da renda fixa em si ter volatilidade na pandemia, quando tudo estava calmo, você vê os fundos de título público pós-fixado, né, que são aqueles títulos livres de risco, rendendo abaixo do CDI, bem abaixo do CDI, ou até mesmo negativo. Então, o que aconteceu naquele momento, ter uma gestão ativa por trás fez com que o portfólio tivesse um desempenho melhor. Né? Por quê? Porque a gente sempre está de olho, né, nessas arbitragens de mercado, né? O diferencial de LTN contra LFT, os prêmios, qual que é a diferença. Né? Então, e naquele momento que a gente tinha uma Selic baixa, qualquer movimento dentro a LFT, ela paga 100% da Selic, mais um ágio ou um deságio. Qualquer movimento ali no momento que a Selic estava 2%, era muito relevante.
Então, mais um exemplo aqui da importância dessa gestão ativa. A gente fica brincando que a LFT, até outubro e novembro de 2020, era um ativo sem risco. Ela ganhou risco nesse mês. Então, se tem alguém perdendo, tem alguém ganhando. Então, fazendo uma gestão ativa desses ativos, é o ativo com menos risco do mercado, mas ele tem risco. Por mais que seja pouquinho, ele tem algum risco sim. Então, você vê que você tem prêmios muito distorcidos entre vencimentos. Acho que isso mais um exemplo, um estudo de caso que a gente teve, de operações que a gente entra. Chega uma taxa para a gente no crédito bem mais relevante do que a B, e a gente já consegue vender isso no mercado secundário, ganhando compressão de taxas. Mas acho que a gente está chegando próximo do fim. Quer abrir para pergunta, Edu? Eu acho que vale mais, né, a gente abrir para pergunta. A gente tem mais 5 minutinhos aqui. A gente falou bastante coisa. A gente fica à disposição, caso alguém tenha alguma dúvida. Oi, tudo bem? Boa tarde. Ronaldo, da Mais Valia Consultoria. Eu queria fazer um questionamento que eu não vi. Apesar da qualidade da gestão, o cenário macroeconômico, às vezes, pode dar uma rasteira, né? Pode acontecer uma pandemia, uma guerra, e quebrar um fundamento que vocês escolheram para um título e ele via dar um default, né? Via a faltar pagamento. Qual é a postura que o fundo adota num caso como esse? E também uma outra coisa, os RPPs podem investir em fundos de debêntures de infraestrutura, é uma das alternativas. Se vocês pudessem falar um pouco como está esse mercado também. Obrigado. Obrigada pela pergunta. Bom, né, começando aqui pela primeira, né, com relação a se o cenário muda, né, qual que é o nosso comportamento. O primeiro é realmente tentar entender, né, o que está acontecendo, reavaliar o nosso portfólio de crédito, sempre está em constante monitoramento. Então, no momento que estourou a pandemia, ninguém sabia o que ia acontecer com o mundo, quanto tempo ia durar, né? Mas a gente sabia que, naquele momento, as empresas que a gente tinha no portfólio, elas tinham acabado de passar, né, por uma crise recente, né? O Brasil está em constante períodos de altos e baixos, né? E as empresas elas aprenderam, no momento mais difícil, a fazer todo o reperfilamento das dívidas, né? O ALM. Então, estavam com passivos alongados, com, né, dívidas mais longas e menos caras, porque houve, né, esse boom também de crédito nos fundos de renda fixa que ajudou muitas empresas que nem acessavam o mercado de capitais a acessar. Então, é importante avaliar qual que é o risco que eu estou carregando. De novo, nesse cenário, né, turbulento, quais são as empresas que vão passar por maior dificuldade? Então, estava mostrando aqui os setores que a gente tem mais exposição. A parte de energia elétrica, é claro, tem uma preocupação com inadimplência atingirem, por exemplo, as distribuidoras. Mas linha de transmissão, ela ganha por disponibilidade. Então, espera aí, uma linha de transmissão está operando a CDI mais 4 no mercado secundário. É claro que dá vontade de comprar, né? Mas a gente tem fundos com liquidez, então a gente também precisa, né, sempre estar preocupado em proteger da melhor forma para os nossos clientes, para os nossos cotistas. Então, sempre a gente vai pensar qual que é o melhor cenário para os nossos cotistas. E eu acho que é importante você estar o mais preparado possível para esse cenário. A gente não comentou aqui, a gente tem uma equipe econômica, nós temos 5 economistas dentro da Asset, isso dentro especificamente da gestora, não estamos nem falando do time econômico do grupo, do banco, da gestora especificamente, junto dos fundos macro, dos fundos de bolsa, a gente tem a equipe econômica específica da Asset. Acho que estar preparado, com gente olhando o mais próximo possível, e até para pegar a volta. A gente era uma das casas, se não a casa, que teve até uma carta famosa que a gestora fez, com o avanço das vacinas, então, que seria uma reabertura mais rápida que muitos esperavam. Então, acho que o estar mais preparado possível. Pode ser que tenha a rasteira que você falou. Veio acontecer uma coisa que ninguém nunca imaginava.
aconteceu, beleza, como é que a gente recupera? Vamos estar mais próximo possível disso para pegar a volta melhor do que o resto. Bom, queremos agradecer a atenção de todos, a participação da equipe XP aqui, dessa brilhante apresentação, e está encerrada essa apresentação, então. Queremos também convidar vossas senhorias para participarem do 20º encontro, 20º Congresso Previdenciário da PEPREV, que será realizado na cidade de Curitiba, de 21 a 23 de setembro. Tá? Contamos com a presença de vocês lá na nossa capital, e maiores informações estão no site da PEPREV. Muito obrigado.